Imagine uma história sobre uma civilização magnífica, numa ilha engolida pelo mar. Esta é a lenda de Atlântida, contada pelo filósofo grego Platão no século IV a.C. Platão descreve Atlântida como uma sociedade poderosa e avançada, abençoada com beleza e riqueza. Platão soube de Atlântida através do seu ancestral, Solon, um respeitado estadista ateniense. Solon ouviu a história de sacerdotes egípcios durante as suas viagens. Atlântida desapareceu num único dia e noite de terremotos e inundações cataclísmicas. Esta história tem cativado a imaginação da humanidade durante séculos. Será que Atlântida foi apenas um produto da imaginação de Platão, uma alegoria moral? Ou poderá haver um fundo de verdade escondido na lenda, uma verdadeira civilização perdida, engolida pelo mar? De acordo com o relato de Platão, Atlântida estava localizada além dos pilares de Hércules, geralmente considerados como o Estreito de Gibraltar. A ilha foi descrita como sendo maior do que a antiga Líbia e a Ásia Menor juntas. Uma vasta massa de terra abençoada, com planícies férteis, montanhas imponentes e recursos naturais abundantes. Os Atlantes, descendentes de Poseidon, o deus do mar, eram considerados uma raça fisicamente imponente e intelectualmente talentosa. Construíram uma magnífica capital, de design concêntrico, com anéis alternados de terra e água ligados por canais. No coração da cidade encontrava-se uma colina sagrada dedicada a Poseidon, coroada por um magnífico templo adornado com ouro, prata e o lendário metal oricalco. Atlântida era uma nação próspera, cuja riqueza derivava do seu domínio da agricultura, artesanato e comércio. Os atlantes eram engenheiros habilidosos, construindo aquedutos, pontes e portos elaborados. Os seus navios, movidos a velas e a uma misteriosa tecnologia conhecida como Pedras de Fogo, navegavam até aos confins do mundo conhecido, estabelecendo rotas comerciais e espalhando a influência atlante. Os atlantes, inicialmente um povo virtuoso e espiritual, gradualmente sucumbiram à ganância e à sede de poder. Os seus reis, outrora governantes sábios e benevolentes, tornaram-se consumidos pela ambição, procurando expandir o seu domínio além das fronteiras do seu reino insular. O exército atlante, equipado com armamento avançado e carros revestidos de oricalco, varreu o norte de África e a Europa, conquistando vastos territórios e subjugando inúmeros povos. O seu império, que se estendia desde o Oceano Atlântico até as fronteiras do Egito, parecia imparável. No entanto, a insaciável fome de conquista dos atlantes acabaria por ser a sua ruína. A sua agressão alarmou os atenienses, que, apesar de serem vastamente superados em número e tecnologia, reuniram os seus aliados e prepararam-se para uma defesa desesperada da sua terra natal. Os atenienses, embora não possuíssem a riqueza material e o poderio militar de Atlântida, tinham um espírito indomável e uma crença inabalável na liberdade. Liderados por generais sábios e guerreiros corajosos, enfrentaram a máquina de guerra aparentemente invencível de Atlântida. O conflito que se seguiu foi longo e brutal, um choque de civilizações que abalou o mundo antigo até ao seu âmago. Os atlantes, habituados a vitórias fáceis, depararam-se com um inimigo que se recusava a ser intimidado. Os atenienses, lutando com a ferocidade de lobos encurralados, infligiram pesadas baixas aos seus inimigos. Apesar dos seus esforços valentes, os atenienses e os seus aliados pareciam condenados à derrota. O exército atlante, implacável no seu avanço, penetrou mais fundo na Grécia, ameaçando invadir a própria Atenas. Seção 5. A ira dos deuses. Enquanto o exército atlante se preparava para o seu assalto final a Atenas, os céus abriram-se em fúria. Terremotos abalaram a terra, fendendo montanhas e fazendo cidades ruírem.
Vulcões entraram em erupção, expelindo lava e nuvens de cinza. O mar tornou-se numa torrente furiosa, agitada por ventos e ondas monstruosas. A ilha de Atlântida começou a afundar-se, com cidades e templos engolidos pelo abismo. A frota Atlante foi despedaçada contra as costas rochosas. Os guerreiros de Atlântida pereceram sob as ondas. Num único dia e noite, o Império de Atlântida desapareceu, deixando apenas sussurros na história. Seção 6. Ecos da realidade. Embora a história de Atlântida seja frequentemente descartada como um mito, alguns elementos intrigantes do relato de Platão levaram certos estudiosos a especular sobre um possível fundo de verdade por trás da lenda. Poderá ter existido uma civilização real, agora perdida no tempo, que inspirou a história de Atlântida? Várias civilizações antigas, que se sabe terem existido na época de Platão, apresentam semelhanças impressionantes com os Atlantes descritos nos seus diálogos. Essas civilizações, embora não possuíssem a tecnologia avançada ou o vasto alcance geográfico atribuído à Atlântida, partilhavam certos traços culturais e tecnológicos com a sociedade fictícia de Platão. Uma dessas civilizações foi a Minoica, uma cultura da Idade do Bronze que floresceu na ilha de Creta, de aproximadamente 2700 a 1450 a.C. Os minoicos eram navegadores, comerciantes e artesãos habilidosos, conhecidos pela sua arte vibrante, arquitetura sofisticada e palácios elaborados, adornados com frescos que retratam rituais de salto de touro e outras cenas enigmáticas. Seção 7. A ligação minoica. Tal como os Atlantes, os minoicos eram uma potência marítima, com os seus navios a navegar por todo o mar Egeu e além, estabelecendo rotas comerciais e espalhando a influência minoica. As suas cidades, como o complexo palaciano de Knossos, eram maravilhas da engenharia e arquitetura, apresentando sistemas avançados de canalização, estradas pavimentadas e edifícios de vários andares. A civilização minoica, no entanto, teve um fim repentino e catastrófico por volta de 1450 a.C. A causa exata da sua queda permanece um tema de debate entre os historiadores, mas a teoria mais aceite aponta para uma erupção vulcânica maciça na ilha vizinha de Thera, a atual Santorini. A erupção de Thera, um dos maiores eventos vulcânicos da história registrada, teria tido consequências devastadoras para a região circundante, desencadeando tsunamis maciços, cobrindo a região de cinzas e, potencialmente, interrompendo rotas comerciais e a produção agrícola. Poderá este evento cataclísmico ter servido de inspiração para o relato de Platão sobre a destruição de Atlântida? Seção 8. Um fascínio intemporal. Embora a existência de uma Atlântida real permaneça um tema de debate, a lenda continua a fascinar e a inspirar pessoas em todo o mundo. A história de uma civilização perdida, abençoada com tecnologia avançada e riqueza incrível, apenas para ser destruída pela sua hubris, ressoa profundamente com a nossa psique coletiva. O apelo duradouro de Atlântida reside não apenas no mistério que envolve a sua existência, mas também nas questões que levanta sobre a nossa própria civilização. Estaremos nós, tal como os Atlantes, destinados a repetir os erros do passado, com os nossos avanços tecnológicos, a conduzirem-nos à nossa queda? Ou podemos aprender com as lições de Atlântida e construir um futuro mais sustentável e equitativo? A procura por Atlântida, seja literal ou metafórica, encoraja-nos a explorar o desconhecido, a questionar as nossas suposições sobre o passado e a ponderar as possibilidades do futuro. Seção 9. Conclusão. Atlântida, um mistério para a eternidade. A lenda de Atlântida, transmitida através dos tempos, continua a intrigar-nos e a inspirar-nos. Embora a existência de uma verdadeira civilização atlante permaneça um tema de debate,
A história serve como uma poderosa lembrança da transitoriedade do poder, da importância do equilíbrio e do fascínio duradouro pelo desconhecido. Seja um mito ou uma memória distante de uma civilização esquecida, Atlântida continua a convidar-nos a explorar as profundezas da nossa imaginação e a ponderar os mistérios que se escondem sob as ondas do tempo.